Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nessa nova videoaula, a gente vai dar continuidade ao estudo da função quadrática, aula número 3. E a próxima aula vai ser a aula do estudo de sinais. E essa aula a gente vai estudar os gráficos da função quadrática e tudo que acontece dentro dessas situações. Espero que os senhores gostem e curtam o nosso canal. Senhores, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E quando se inscreverem, clique no sininho pretinho aí para os senhores receberem notificações das próximas aulas a serem postadas. Olha, e não esqueça de dar aquele likezinho legal aí pra gente não, hein? Espero que gostem e tenham uma boa aula. A função quadrática, o gráfico da função quadrática é feito os parâmetros A, B, C na parábola, o que representa a função quadrática. A função, todos nós sabemos que ela é escrita da forma ax2 mais bx mais c. Agora, um parâmetro A, vamos analisar o parâmetro A. Quando o A for maior que zero, o gráfico dessa função é uma concavidade voltada para cima. Para os senhores memorizarem, os senhores têm que sempre lembrar aquela carinha amarela que eu coloquei ali, ó. O gráfico está sorrindo. A concavidade voltada para cima, porque o A é maior do que zero. Senhores, isso é muito importante, os senhores vão ter que memorizar isso. Quando o A for menor que zero, como é que é? É assim, ó. É o gráfico chorando, concavidade voltada para baixo, porque o A é menor que zero. Nós estudamos dois parâmetros de A, maior e menor. O que acontece? A maior que zero, o gráfico sorrindo, concavidade para cima. A menor que zero, gráfico chorando, concavidade voltada para baixo. A maior que zero, gráfico sorrindo, concavidade voltada para cima. A menor que zero, gráfico chorando, concavidade voltada para baixo. Vamos analisar algumas outras situações agora. Olha, o que o B significa? B maior que zero intercepta o eixo Y crescendo. Olha lá para vocês verem. A setinha está mostrando. Quando o B é maior que zero, o gráfico intercepta o eixo Y crescendo. Quanto mais maior ali, vai aumentando o valor do Y. O Y vai sempre crescendo. Quando o B é menor que zero, ele toca o eixo do Y. Depois que toca o eixo do Y, ele começa a decrescer. Olha lá. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou no eixo do Y, tocou e começa a decrescer. Tanto quando A é maior que zero, quando o A for menor que zero. Então, se o B for menor que zero, ele toca o Y decrescendo. Se ele for maior que zero, ele toca o eixo do Y crescendo. É uma observação que os senhores têm que memorizar também. Vejamos aqui agora, quando o B é igual a zero. Quando o B ficou a zero, o que acontece? Ele só toca o eixo do Y em um ponto. Então, vai ser uma reta ali, né? Só num ponto, olha lá. Ele vem, faz o eixo de simetria, que é onde é o vértice, vira e continua a repetir tudo que aconteceu do outro lado. Tudo que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Ali é o eixo de simetria, ok? Ele não era nem crescente nem decrescente, porque só toca num ponto. No eixo Y, ele não toca mais em um ponto do que um ponto, ok? Então, vejamos agora alguns detalhes aqui, para os senhores observarem. O parâmetro C. O parâmetro C, senhores, quando C for maior que zero, ele sempre corta o eixo do Y acima do eixo do X. Ou seja, em valores positivos, quando C for menor que zero, ele toca o eixo do Y abaixo do eixo do X, nos valores negativos de Y. É óbvio isso, né? Porque no C que ele corta o eixo dos Y. Então, observem só esse detalhe, ok? Construindo o gráfico, os senhores vão observar essa situação. Vejamos aqui uma coisa com relação ao delta. Com relação ao delta, quando o delta é maior que zero, senhores calcularam o delta. Delta é o quadrado de B menos 4AC. Calculou o delta, certo? A gente viu, ele é maior do que zero.
Então, essa função vai ter duas raízes diferentes, distintas. Uma é diferente da outra. X1 e X2. Está ali mostrado no gráfico, tanto o gráfico com A positivo como o gráfico com A negativo. Tem duas raízes. Quando o gráfico for igual a zero, certo? Ele tem apenas uma raiz, x1 ou x2. Então, ele vai tocar o y num ponto, certo? Tem só uma raiz igual. Ou vai ser com A maior que zero ou com A menor que zero, com cavidade para cima e para baixo, mas vai tocar o y num ponto. E quando A é menor que zero, não existe raiz real. Esse gráfico fica ali flutuando ali no x. Ele não toca o eixo do x hora nenhuma. Ok, senhores? Memorizem isso aí. Ao desenrolar dos exercícios, a gente vai ver isso aí. Vejamos uma coisa agora. Como nós vamos calcular o vértice da parábola? O vértice da parábola é onde ela vira e começa a repetir todos os valores. O x do vértice, o vértice é feito de dois pontos, um é x, outro é y. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Os senhores vão precisar de memorizar isso também, que na prova eles não dão esse tipo de fórmula. Mas não vai ser muito difícil, não. Fazendo exercício, os senhores memorizam, ok? Eu sugiro que todas as vezes que o senhor for fazer exercício, e aqui tem muitos que eu vou passar para os senhores escrevam a fórmula, aí os senhores vão acabar memorizando ela. Igual eu fiz em todo exercício, eu escrevi para os senhores relembrarem. Vamos ver aqui, determina o vértice da parábola, dada a função f de x igual a x2 menos 4x. E construa o gráfico. Então, a gente vai começar de boa, ali achando primeiro o x do vértice. Eu não disse que é menos b sobre 2a, então coloquei a fórmula ali. Quanto que vale o b? O b não é menos 4? É ela, a igual a 1, b menos 4, c igual a 0, de amarelo, porque não tem um c, o c é 0, b menos 4, o número que está do lado do x2 é 1, então está ali. Então, eu vou calcular o x do vértice usando esses valores. X do vértice é igual a menos, que é da forma, e menos, que é do menos 4. Temos que tomar cuidado com isso, viu, senhores? É muito perigoso, mas tem que ter atenção, que depois aquilo ali vira mais, os senhores sabem, né? Sobre 2 multiplicado pelo a, que é 1. Agora, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Ficou 4 dividido por 2. O x do vértice deu 2. Simples assim. Os senhores vão anotar isso no caderno e vão fazendo aí. Depois vai repetir, 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 até compreender o exercício. O senhor só vai passar para outro exercício depois que compreender bem isso aí, tá? Agora nós vamos calcular o y do vértice. É menos delta sobre 4a. Eu calculei o delta ali, ó. Eu usei aqui os valores, delta é o quadrado de b menos 4ac. Delta é menos 4 ao quadrado, que multiplica 4 vezes 1 vezes 0. Delta é 16. Já que eu tenho o valor de delta, eu tenho como achar o x do vértice. É menos delta sobre 4a, menos 16 sobre 4a. A é 1 vezes 4. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Eu já tenho o x do vértice e o y do vértice. Agora eu preciso achar as raízes, né, senhores? Quando o c é igual a zero, se vocês lembram na aula anterior que eu ensinei, coloca o x em evidência e vai dividindo. X dividido por x2 dá x, abriu parêntese, x dividido por x2 dá x, menos 4x dividido por x. Deu? Menos 4, fecha parênteses. Então, vou repetir. Coloca-se o x em evidência. x2 dividido por x, x dentro de parênteses, menos 4x dividido por x, sobra 4, x menos 4, igual a 0. Então, ficou x é igual a 0. Já está escrito ali, ó, x igual a 0. E a outra raiz? Eu pego x menos 4 igual a 0. X é igual a 0 mais 4. X é igual a 4. Então, uma raiz é 0, que a própria faturação nos deu. E a outra estava menos 4, foi para lá mais 4. Ficou o quê? 4. Muito bem, agora eu vou construir o gráfico, construir ali o gráfico. Eu fiz uma reta, que é o eixo das ordenadas, e os eixos das abscissas, que é o x e o y. Está deitado é o x, está deitado é o y.
Está deitado e as abscissas, está em pé é o Y, que é as ordenadas. Marquei os pontinhos, cada pontinho daquele ali vale 1, então ficou 1, 2, 3, 4. Marquei o ponto 2. Por que eu marquei o ponto 2? Porque ele é o x do vértice. E o y do vértice, quanto que deu? 2 no x e menos 4 no y. Aí eu peguei no y lá, ó, 1, 2, 3, tá até menos 4 de verde pequenininho lá. Ficou o ponto do vértice, é x2, y menos 4. Marquei o ponto ali. Tá até o V ali de vértice. Aquele pontinho fininho que eu coloquei foi para mostrar aos senhores que aquilo é um eixo de simetria. Agora eu marquei o ponto 0, porque as raízes da função é onde corta o eixo dos x. Marquei o 0, que uma raiz é 0, e a outra é 4 positivo. Aí já construí o gráfico, passei no vértice e elevei o gráfico. É isso aí, que é assim que constrói. E ali passou em 0, porque o B é igual a 0, certo? E outra coisa também, ele corta o eixo y em 0, né, senhores? Então, se ele corta o y igual a c igual a 0, ele cortou ali. Então, o gráfico é muito simples. Os senhores peguem, anotam, desenham, pegam uma régua bem legal, divide os pontinhos, o eixo de ordenada e o eixo das abscissas, e construa o gráfico, ok? Vejamos aqui mais um gráfico legal. Outra observação, né? Por que a concavidade foi voltada para cima? Porque o delta é maior que 0. Por que ele tem duas raízes? Porque o A é maior que 0. Tá certo? A concavidade é voltada para cima, duas raízes, porque o delta é maior que 0. Essas são as definições que eu dei para os senhores na aula, no slide anterior, nós falamos sobre isso, ok? Então, não se esqueça isso. Delta maior que 0, duas raízes diferentes. Então, deu 4 e 0. A maior que 0, concavidade voltada para cima. C é aonde vai cortar o eixo do Y. Nesse caso, nosso C é igual a 0. Vejamos aqui mais um exemplo legal. Agora nós temos a equação x2 mais 2x mais 8. Onde nós temos A igual a 1, B igual a 2, C igual a 8. Então, eu já vou calcular o delta dele, que eu sei que eu preciso do delta, né? Delta é o quadrado de B menos 4, que multiplica o A, que multiplica C. Então, é 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, porque A é menos 1, vezes C, que é 8. Então, agora, delta é 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes 8, 32, delta igual a 36. Eu sei que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, o b é 2, então ficou menos 2, mais ou menos raiz 36 sobre 2 vezes menos 1. Ficou menos 2, mais ou menos raiz 36 é 6, sobre menos 2. Menos 2 mais 6 dá mais 4. Mais 4 dividido por menos 2, mais por menos dá menos, 4 por 2, 2. Ficou ali. Agora, menos 2 menos 6 dá quanto? Dá menos 8. Menos 8 dividido por menos, 2. Menos por menos dá mais, 8 dividido por 2, 4. Achamos as duas raízes. Agora, eu vou calcular o índice do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é menos b. B não é 2, ficou menos 2. Vezes 2a. O a não é 2, não é menos 1? 2 vezes menos 1. Menos 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, menos por menos dá mais. 2 por 2 dá 1. Então, x do vértice igual a 1. O y do vértice é igual a menos delta. Quanto que vale delta? Sobre 4a, né? O delta não é 36, então com menos 36. 4 que multiplica a. O a não é menos 1, então 4 vezes menos 1. Menos por menos dividido dá mais. 36 dividido por 4 dá 9. O y do vértice é 9. Então, eu fui ali no gráfico e construí o gráfico marcando os pontinhos. Cada pontinho daquilo ali vale 1. Então, eu marquei lá 1, 2, 3, 4. Por quê? Nós temos o x. Um vale 4 e o outro vale menos 2. Lá no menos 2 eu marquei o pontinho amarelo.
fui lá em cima no vértice e marquei. O vértice não é x igual a 1 e y igual a 9? Então, eu marquei 1, pontilhei onde a seta está mostrando o ponto de máxima ali, e marquei no y igual a 9. E aí, senhores, eu desenhei o gráfico. Eu coloquei o 8 de vermelho lá, para os senhores observarem que o 8 é o C, e o C é onde o gráfico corta o eixo dos Y. E o ponto de máximo é ali no Y do vértice. O ponto de mínimo, ele vai até o infinito. Ok, senhores? Espero que os senhores tenham entendido. Repitam esses exercícios e os senhores vão compreender bem, ok? O ponto de máximo é todos os valores que y pode assumir, né? Qual que é o ponto de máximo? É todos os valores menores que y. O ponto de mínimo, né? Isso vai até o infinito, que ali só vai diminuindo. Então, todos os valores maiores do que o y e vai até o infinito, menores que 9, né? Ok, senhores? Então, agora os senhores vão ver outro exercício. O conjunto imagem é o que eu estava até discutindo ali agora mais tarde para os senhores, na diretora, já foi para adiantar o expediente. Olha lá, fx igual a x2 mais bx mais c, como A é diferente de zero, o conjunto dos valores que y pode assumir. Isso é imagem, são todos os valores que y pode assumir. Quando o A é maior que zero, olha lá, o y do vértice está ali. Todo valor acima do vértice são os valores que y pode assumir. Então, x pertence a R, que é a imagem, tal que x seja maior ou igual a y do vértice. Então, pego ali, todos os valores que y assume. Ali está até tremendo de amarelinho, que dali são todos os valores que y pode assumir. Se os senhores for marcar o x ali, de cada ponta ali, ó, é para cima dali. Quando A é menor que zero, olha lá, x pertence a R, quais os valores que y pode assumir? Todos abaixo do y do vértice. Está lá abaixo do y do vértice, que para cima não consegue assumir, que ali já começa a virar e decrescer. Então, são todos os valores que y pode assumir menores ou maiores do que o y do vértice. Y maior que zero, o conjunto de imagens são todos valores maiores que o y do vértice. Menor que zero, são valores menores que o y do vértice. Isso quando A é maior que zero e A maior que zero, ok? São características peculiares, ok? Vejamos aqui esse gráfico aqui, a gente vai fazer esse conjunto imagem dele. Olha, a primeira coisa que a gente tem que observar é que já é o A maior que zero, com cavidade voltada para cima. A gente vai calcular o delta. É B2 menos 4AC, é menos 3 ao quadrado, que multiplica 4 vezes 1 vezes 2, que é o valor de A é 1, B menos 3 e C igual a 2. 4AC, 1 vezes 2. Menos 3 ao quadrado é 3, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. 9 menos 8, 1, delta é igual a 1. Agora eu vou achar as raízes. Como o delta é maior que zero, a gente já sabe que tem duas raízes. Então, vamos procurar. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. No lugar de menos B, eu coloquei menos 3. Ali tem um menos, tem dois menos. Um é da fórmula e o outro é do número. Ficou menos 3. Vai virar mais, é claro, né? Mais ou menos raiz de 1. Menos 3 vezes menos ficou mais. Raiz de 1 é 1, mais ou menos 1 sobre 2. 3 mais 1, 4 sobre 2, 2, que é o x2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. As duas raízes é 1 e 2. Agora eu vou descobrir qual é o y e o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. B não é menos 3? Não é menos b? Menos 3. Vai virar mais também. Sobre 2a. A é 1 positivo, 2 vezes 1. Menos vezes menos dá mais. X do vértice é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, né? E o y do vértice? Y do vértice é o delta, menos delta, sobre 4A. A é 1, então ficou menos 1 sobre 4, é menos 1 quarto. Certo, senhores? Então, agora não tem segredo. Nós temos agora que compreender, marcar isso lá no gráfico. Vamos lá ver? Vamos. Vamos lá no gráfico, olha lá. Quando o x vai cortar no 1 e o 2 já está marcado lá, no 1 e no 2. Agora, eu quero marcar o vértice. Quando o x for
3 meios, né, 1,5, eu cheguei ali no 1 mais a metade. X é 1,5 e o Y é menos 1/4. Então, já está do lado negativo. 1/4 é metade de meio. Aí ficou marcado na metade de meio. Ó, tem 1 meio, na metade de meio está lá o pontinho marcando onde é que é menos 1/4. Lá é o mínimo, né? E ali ficou marcado o vértice. Marquei o vértice, eu sei que o C é igual a 2, então a parábola passa em C. Ela P passou em C, passou no X1, que é 1, passou no vértice, subiu, passou pelo 2 e aí está a nossa parábola. O ponto máximo dela é todo o valor acima do eixo do vértice. Isso vai até o infinito, o ponto de máximo. E o ponto de mínimo é exatamente o valor de menos 1/4, quando o y do vértice, ok? É isso que acontece. Quando A é maior que zero, o ponto de mínimo está aí, a concavidade voltada para cima, o ponto de mínus é o y de vértice, e o ponto de máximo ele vai ao infinito. E o conjunto de imagem é todo o x, assume, como A é maior que zero, é todo x maior que o y do vértice. Todo x pertence a E, tal que y seja maior que menos 1/4. Ok, senhores? Não esqueçam desse detalhe. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Nós vimos isso atrás, agora é mesmo para os senhores. O ponto de máximo e o ponto de mínimo, ok? Então, não esqueçam. O ponto de máximo, quando A é maior que zero, é todo valor maior do que o y do vértice, ok? Vejamos aqui mais algum exemplo. Verifique quais das seguintes pontos pertencem à parábola e que representa graficamente a função x2 menos 5x mais 6 e construa o gráfico. Então, ele quer que eu verifique se o ponto A pertence a essa função e o ponto B. Então, para me saber, o que eu vou fazer? Vou pegar o x que eles me deram, que é 2, e substituir lá. Ficou 2 ao quadrado, menos 5 mais, vezes 2 mais 6. 10 menos 10, deu 2 ao quadrado, certo? Menos vezes 5, menos 10, igual a 0. Então, esse 2 pertence ao gráfico, à função. Por quê? 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6. 4 com 6 dá 10, com 10 menos 10 igual a 0. Então, o x corresponde. 2 e 0 pertence a essa parábola. Agora, eu vou substituir o menos 1 também para ver se ele dá 12. Vamos, você dá 10, né? Que o ponto lá fala que se x for menos 1, y tem que dar 10. Mas acontece que não dá, por quê? Menos 1 ao quadrado, que menos 5 vezes 1, mais 6. Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 5 mais 6 dá 11, que menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Mais 5 mais 6 é igual a 12. Então, senhores, o ponto não pertence a essa função. Teria que dar 10 e deu 12. Então, eu já até cortei ali com aquele negócio tremendo. Agora, simplesmente, eu já sei que 2 e 0 pertencem à função. Eu sei que A é 1, B menos 5, C 6. Eu vou achar o delta. Delta é o quadrado de 5, menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é 25 vezes menos 24. Delta igual a 1. Substituí ali, né? E achei delta igual a 1. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 5, porque o b é menos 5. Certo? Então, tem dois sinais, tem que tomar cuidado. Mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, porque o a é 1. X é igual a 5, mais ou menos 1, que é a raiz, ficou menos vezes menos mais 5 sobre 2. X' é 3, x duas linhas é 2. Porque 5 mais 1 dá 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Agora eu vou achar o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. O b não é menos 5, então ficou menos 5 sobre 2. É igual a 5 meios, que é menos vezes menos dá mais. Y do vértice é igual a menos delta sobre
4A. O delta não é 1? O A também não é 1? Ficou menos 1 sobre 4. Menos 1 quarto. Aí eu já fui ali, já marquei, ó. Tem um menos 1 quarto, que é 0,25. Fui, marquei até no outro ponto, que é 5 meios. 5 meios dá 2,5. Tá ali, ó. 1, 2, 3. Entre o 2 e o 3 está na metade dele, que é 5 meios, 2,5. E o 1 quarto é metade de meio. Está ali marcado menos 1 quarto. É o ponto do vértice. Ele passa na função nos dois x1 e x2. Quanto que é o x1 que nós achamos? X1 é 2. E o outro é 3. Então, passou no ponto 2 e o ponto 3. E o C, quanto que vale? O C não é 6? Então, vai cortar no C lá em cima, no ponto 3. Risquei ali, veio passando, fizemos a curva, está aí o gráfico da função como foi pedido. Ok, senhores? Vamos ver mais um exercício bem bacana agora. Qual deve ser o valor de K para que a parábola que representa graficamente a função f de x ao quadrado menos 2x mais k passe pelo ponto 2 e 5 e construa o gráfico? A primeira coisa que a gente tem que fazer, o ponto é 2 e 5, no lugar de x eu vou colocar 2 e no lugar de y eu vou colocar 5. Lembrando, senhores, que f de x ele é exatamente igual a y. Então, no lugar de y, eu vou colocar 5. No lugar de x, eu vou colocar 2. Simples assim. E coloquei lá. E tal. F de x igual a x2 mais 2x mais k. Ficou 5. É igual a 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 mais k. K é igual a 5. Então, temos a função, se k é igual a 5, x2 menos 2x mais 5 igual a 0. Onde A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a 5. Se eu já tenho esses valores, eu já posso calcular o delta. Eu vou precisar calcular o delta para saber quais as raízes que eles vão ser. Delta é o quadrado de B menos 4AC, delta é 2 ao quadrado, que multiplica 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a menos 16, porque 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 5, menos 20. E 4 menos 20 dá menos 16. X é menos B sobre 2A, o x do vértice. Então, o x do vértice é menos B sobre 2A. Menos B, B é quanto? Quanto que é B? Vamos ver quanto que é B. B não é menos 2? Ficou menos 2. Ela é um menos da fórmula, outro do menos 2. Menos vezes menos vira mais. 2 dividido por 2, x do vértice é igual a 1. E o y vértice? É menos delta sobre 4A. O A vale quanto? O A vale 1. Então, com menos 16 sobre 4 vezes 1. Aí o que acontece? Menos 16, porque o delta deu quanto, senhores? Quanto que deu o nosso delta? Delta nossa deu menos 16. Então, ficou menos 16, ficou mais 16. Sobre 4 vezes 1, 4. Toma cuidado com esse menos, ok? 16 dividido por 4, 4. Aí já marquei o ponto ali, ó. X é igual a 1, Y é igual a 4. Marquei o ponto ali, ó. Tem os pontinhos subindo. Foi lá até o 4, marcou o ponto do vértice. Agora nós sabemos que x1, o x do vértice, já temos. Nós sabemos que ali o x, o k igual a 5 não é o c. Então a palavra corta onde? No 5 igual a c. E lá naquele ponto que nós descobrimos ali, por que eu tenho o ponto 2 e o 5? Por que eu tenho o ponto 2 e o 5? É o tal ponto que eles não deu. A parábola não passa no ponto 2 e 5, então marquei ali, ó, x2, y5. Eu descobri que o cara é 5, já marquei esse ponto ali, 2 e 5, que é o ponto que ele falou que a parábola passa. Marquei o vértice e como o C, eu sei que o C vale 5, a parábola tem que passar lá também. Aí já virei a parábola, passou no vértice e aí está construído o nosso gráfico, ok? Senhores, é muito importante que os senhores repitam esse exercício no caderno, desenhem os gráficos que os senhores têm aí, vejam como é que foi desenhado, como é que foi calculado, o que passou ali no 1 e no 4. No 1 e no 4 é porque x1, y4, x do vértice, y do vértice. É o vértice, a gente aprendeu isso aí.
E repito até os senhores compreenderem bem. Vejamos mais um exercício aqui. Vejamos agora esse exercício. F de x, verifique a função f de x igual a menos 3x2 mais 2x. Admitem valor máximo ou mínimo. E calcule esse valor também e construa o gráfico, né? Então, vejamos. A gente já viu a função, a gente sempre sabe que A é menos 3, B, 2, C, 0, porque não tem o C ali. Aí, como é que eu resolvo essa equação? Eu não ensinei vocês que coloca o x, quando C é igual a 0, né? Eu coloco o x em evidência, fica menos 3x2 dividido por x, ficou menos 3x, mais 2x dividido por x, ficou 2. Fechei parênteses, igual a 0. Eu já sei de uma raiz, x igual a 0. Agora, aquela parte que eu coloquei em evidência lá, menos 3x mais 2, também tem que ser igual a 0. Para poder zerar a função, né? Que o zero, a gente está calculando o zero da função. Raiz é isso. Ficou menos 3x mais 2 igual a 0, menos 3x igual a 2. Multipliquei tudo por menos 1 e passei o 3 dividindo, ficou x igual a 2 terços. Aí eu já calculo o delta. Por que eu preciso calcular o delta? Se eu resolver a equação sempre com o delta. Porque eu preciso saber do delta, senhores, para mim achar o y do vértice, né? Então, eu vou calcular o delta, é o quadrado de b menos 4ac, delta é 2 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 3 vezes 0. Então, delta é igual a 4, 2 ao quadrado. Acabou. X do vértice é menos b sobre 2a, e y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o x do vértice ficou menos 2 sobre 2, que multiplica menos 3, que é o a. O menos 2 simplificou com menos 2, o menos simplificou com menos, e o 2 com 2 ficou x do vértice igual a 1 terço. Vamos ver, vamos conferir essa história? X do vértice é menos b, b é quanto? 2, com menos 2, sobre 2a. 2 que multiplicou a, que é menos 3. Aí o menos eu simplifiquei com menos. O 2 simplifiquei com 2, ficou x do vértice 1 terço. O mesmo aconteceu com o y. É menos delta sobre 4a. É menos 4, que o delta deu quanto? 4. Ficou menos 4 sobre 4, que multiplica menos 3. O menos eu simplifiquei com menos, cortei, que é menos dividido por menos dá mais. 4 eu simplifiquei com 4, ficou y do vértice igual a 1 terço. Aí peguei ali, ó, e marquei no gráfico. Cada pontinho daquele aí que vocês estão vendo 1 terço, vale 1 terço. O 2 pontinhos, 2 terços. 3 pontinhos é 3 terços. 3 terços não é o número 1? Coloquei ali. Então, ele falou que o x do vértice e o y do vértice vale 1 terço. Então, no x igual a 1 terço, eu marquei, e o y igual a 1 terço. Botei o pontinho ali do vértice. A parábola passa pelo zero, porque C é zero. Muito bem. E o outro x vale quanto? 2 terços. Ele tem 2 pontos, 0 e 2 terços. O ponto máximo dessa função é o quê? X pertence a R, tal que x seja maior. A é quanto, senhores? A é negativo. Então, menor do que o y de BS. Então, o domínio dessa função, eu não pedi o não, mas estou explicando para os senhores lembrarem. Quanto mais menor que zero, o domínio da função x pertence a R, tal que x seja menor ou igual ao y do vértice, menor ou igual a 1 terço, que é dali para baixo, que é o domínio. São os valores que y pode assumir. Y jamais vai assumir valores acima de 1 terço ali, sempre para baixo. O gráfico mesmo mostra isso. Só dê uma lembradinha para os senhores falarem. E o ponto de máximo é onde o máximo que vai chegar ali. Quando o A for negativo, o ponto de máximo sempre vai ser ali. E quando o A for positivo, o ponto mínimo vai ser também ao contrário, porque a concavidade é ao contrário. Fazendo exercício, os senhores vão lembrar. Em física, há muito gráfico disso aí, daquela que o cara joga uma bola de futebol, que a bola faz uma curva e vai, depois volta e desce. Tem um ponto de máximo, você consegue achar a altura máxima com essas funções, ok? Mas isso é coisa para depois lá na física. Vejamos agora mais um exercício. A função quadrática, verifique a função f de x, 2x ao quadrado, menos 3x, menos 2, admite valor máximo ou mínimo. E calcule também o valor e construa o gráfico.
Então tá ali, eu já vou achando os caras, que eu não sou o Roberto Carlos, mas eu acho os caras, A é 2, B menos 3, C menos 2. É o que está escrito em função. Calculei o delta, que é o quadrado de B menos 4AC. Delta é menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 2, que multiplica menos 2. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2, menos vezes menos mais. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 16 é igual a 25. Delta maior que zero, gente. É que legal, eu sei que quando é maior que zero, tem duas raízes distintas. Certo? Isso aí é só para lembrar, né? Para vocês não esquecerem. Então, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos menos 3. Por quê? Por que menos menos 3? Porque b é menos 3, menos é da fórmula, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 2, que o a vale 2. Fazendo as continhas, menos vezes menos dá mais, ficou 3, mais ou menos raiz de 25 é 5, 2 vezes 2, 4. Aí eu vou achar o x' e o x duas linhas, 3 mais 5, 8 dividido por 4, 2. 3 menos 5 deu menos 2. Sobre 4, menos 2 quartos. Simplificando, ficou menos meio. Agora eu vou achar o x do vértice, é menos b sobre 2a. O B é 3. Não, B é menos 3, então ficou menos menos 3. Sobre 2 que multiplica o A, que é 2. Menos 3 vezes menos 3 virou mais 3. 2 vezes 2, 4. 3 quartos é o x do vértice. O delta, o y do vértice é menos delta sobre 4a. O y do vértice, o delta deu 25 sobre 4a. 4 vezes 2, 8. Ficou menos 25 sobre 8. Fui ali no gráfico e botei que as pontinhas ali. Dá para ver nitidamente 1 quarto no x, 2 quartos, 3 quartos. Tá ali, marquei 3 quartos. Por que eu marquei 3 quartos, senhor? Que é o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice é menos 25 oitavos. 25 oitavos, se os senhores pegar a calculadora ou dividir no papel, vai dar 3, um pouquinho. Então, eu marquei ali, ó, eu tenho 8 quartos, né? 8 quartos é o quê? 2, no ponto 2 amarelo. Mais para baixo um pouquinho tem um ponto 3 marcado de verde, um pouquinho para frente de 3 é o menos 25 sobre 8, ok, senhores? Aí marquei o ponto do vértice ali. Eu sei que as raízes valem menos meio. Ah lá, está marcado no menos 2 quartos, é porque se o senhor simplificar, vai dar menos 2 quartos. Porque eu coloquei ali, ó, 1 quarto, 2 quartos, para poder ficar bem nítido no gráfico, senhores. E 2 quartos é menos meio, né? Menos 2 quartos é um valor de x. O outro x deu com a 2, está lá em cima do 2. É 8 quartos que está ali, não é 2, não. 8 quartos não é 2, senhor. 8 dividido por 4. Aí é só riscar o gráfico. Ali, agora, como eu expliquei na tela anterior, ali é onde a estrelinha está brilhando, é o ponto de mínimo, y do vértice. Agora, o A não é maior que zero. Quando o A é maior que zero, x pertence a R, a gente vai ver agora a imagem. X pertence a R, tá o quê? X seja maior que o y do vértice, maior que menos 25 sobre 8, ok? Que ali, todo valor ali para cima é a imagem. Imagem é o quê? São todos os valores que y pode assumir. Vejamos aqui mais um outro exercício legal. Estou colocando bastante exercício para os senhores ficarem craques. Os senhores têm que repetir esse exercício e fazer exercício até entender e aprender. A explicação está aí, não vai apagar nunca, vai ficar o resto da vida por conta de vocês. Verifica a função f de x igual a x2 mais 4x mais 3, admite o valor máximo ou mínimo e calcula o valor também e construa o gráfico. Vamos fazer a mesma coisa dos outros. A igual a 1, B, 4, C, 3. Delta é o quadrado de B menos 4AC, delta é 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 3. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12 é menos, então ficou menos 12. 16 menos 12 é 4, delta é igual a 4. Então, nós sabemos que o x é igual a menos 4, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1, porque o a vale 1. Fazendo as continhas, x é igual a menos 4, mais ou menos raiz de 4 é 2 sobre 2, já está na segunda linha ali. Então, menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por 2, menos 1, primeira raiz. Menos 4 menos 2 é menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, a gente descobriu que as duas raízes é menos 1 e menos 3. Vou calcular aqui o x do vértice.
e o y do vértice. X do vértice é menos b, o b não é 4, então ficou menos 4 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Y do vértice é menos 4 sobre 4 vezes 1, porque o a vale 1. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Y do vértice é menos 1. E assim eu marquei ali no gráfico. Fui no ponto y igual a menos 1 e no x igual a menos 2. Está lá, ó, menos 2 e menos 1. E o dedinho está mostrando para a gente onde eu marquei o vértice, que é o ponto de mínimo, né? E aí agora, senhores, nós marcamos as raízes, menos 3 e menos 1. Nós sabemos que o C é 3 positivo, então o gráfico tem que cortar lá. E assim aconteceu, olha lá. Pegou o gráfico e pelo 3, passei no vértice, subi no menos 1 e saí lá no 3. Esse é o nosso gráfico. E o ponto de mínimo é o y do vértice, né? Que é igual a menos 1. Como A é igual a 1, a imagem são todos os valores que y pode assumir. Né? X pertence a R, tal que x seja maior ou igual a menos 1, que é o y vértice. São aqueles valores para cima ali, ó, de y igual a menos 1. E vai até o infinito, ok? Agora os senhores vão ver agora mais um exercício para a gente encerrar essa aula. Verifique se a função f de menos x ao quadrado mais 6x menos 9 admite valor máximo ou mínimo. E calcule esse valor também com o gráfico. Vocês já observaram que o A é menor que zero. Se A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Muito bem. E aí a gente vai ver que ele tem que passar no menos 9. Porque o C é menos 9. O A é menos 1. E o B está ali escrito, todo tamanho, mais 6. Delta é o quadrado de B menos 4, que multiplica A vezes C. Delta é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 9. 4 vezes 1 menos 4 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 9 dá menos 36. 6 ao quadrado, 36. 36 menos 36 é igual a zero. Delta é zero. Se delta é igual a zero, a gente vai substituir de zero ali. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de zero, sobre 2 vezes a. X é igual a menos 6, mais ou menos zero, sobre 2, que multiplica menos 1. Né? Agora é simples. É só fazer menos 6 mais 0 sobre 2. Dá o quanto? Sobre menos 1, dá mais 3. Porque quando delta é igual a zero, a gente já sabe que dá uma raiz só, né? Delta é zero, só tem duas raízes iguais. Então, é só 3 e 3. Duas raízes iguais, porque delta é igual a zero. Já expliquei isso para os senhores. Então, tem ali, ó, menos 6 sobre menos 1. Ficou mais 6 por 2, ficou 3. Ok? Ficou 6 mais ou menos 0, ficou 6. Menos com menos ficou mais. 2 vezes 1 sobre 2. 6 sobre 2, 3. Duas raízes é 12. O x do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Dá menos, simplificou com menos, ficou positivo. 6 por 2, 3. E o y do vértice? Vai ser zero, porque delta é igual a zero, dividido por zero é zero. Eu já sei que o vértice é x0 e y0. Fui ali no ponto e marquei lá. No 3. As raízes também ali no 3. O vértice é exatamente na raiz. Quando o delta é igual a zero, o vértice é na onde é a raiz, que só tem uma raiz, ela é igual, né? E passa no menos 9, porque o C é menos 9. Então tá ali, foi lá, fez a curva e virou. O gráfico é muito simples. Tem que prestar atenção nas regras. E o ponto de mínimo é ali. Como o A é menor que zero, X acima o valor máximo ali. E a imagem? Qual que é a imagem? Quando A é menor que zero, a imagem é todos os valores menores do que 3, porque todos os valores que Y pode assumir são menores do que 3 ali, que é o Y do maior que zero, né? Minto. São todos os valores de maiores que zero, porque o Y do vértice é igual a zero. Ali o vértice é que é 3. O Y é zero. Então a imagem é x pertence a R para todo valor pertencente a R de x do Y do vértice, que é menor ou igual a zero. Ok, senhores? Simples assim, espero que os senhores tenham entendido, que tenham gostado dessa aula. Repitam esse exercício e até a próxima videoaula.